Vamos lá ver, website, eu vou fazer new website, isto é para também desenforjando, porque senão a gente só começa a sintonizar a meio do semestre, depois já é tarde para aprender. Vamos colocar aqui, se não se importarem também, em C Sharp, obviamente, um ASP.NET Empty Website. Eu vou aqui procurar uma pasta para vocês que... Pois, eu aqui tenho duas turmas. Isto é Tecnologia Internet 3. Não é nada Tecnologia Internet 3. Como é que chama isto? Esta cadeira chama-se Tecnologia Internet 4. Agora estou bem baralhado. Vocês podem me enganar. Vocês enganam-me na boa porque eu nunca mais vou acertar nesta cadeira. É esta aqui, Tecnologia Internet. Isso eu sei, mas o resto eu não mesmo. Ok, não faz mal. Eu vou colocar aqui dentro da pasta de exercícios. Vou pôr aqui uma para a nossa turma. Turma B, que é da sexta. Vou entrar e vou aqui fazer open. Aqui a seguir vou fazer ok. E depois eu tenho que alterar aqui algumas coisas, mas para já temos aqui uma empty website. Ora, vamos pedir então para fazermos só isto. Vou aqui criar uma ASP.NET folder. Vamos dar a esta ASP.NET folder app code. Depois vamos aqui procurar a outra ASP.NET folder que também é muito importante para nós este semestre, que é appdata. Esta é incontornável, onde nós guardamos os dados. Appcode, onde usamos as nossas classes. Se eu tivesse coisas compiladas, elementos já compilados, era a pasta bin. Pois isto já foi dado no tal primeiro semestre. E agora gostava de ter aqui também uma nova página, portanto, add new item, eu acho que não sei, web form. E até vou ficar com default ASPX. Add. Muito bem. Aqui temos uma nova página, ela está pronta a correr. Vamos só ver se esta aplicação está a correr. Vou pôr aqui só um títulozinho, um H1, e vou pôr aqui o nome Data Table. Portanto, ainda não vou entrar propriamente, não há tempo hoje para entrarmos no resto do dataset, mas vamos já perceber como é que funcionam estas estruturas. E reparem que eu nem sequer vou mexer numa base de dados. Vamos trabalhar apenas num ambiente desconectado. Depois vamos aproveitar este ambiente desconectado para beber dados que vêm das bases de dados. Daí vou ter que dar providers. Neste caso, só estou a trabalhar com um dataset. Aliás, nem vocês, nem estou a trabalhar neste momento. Eu não cheguei ao dataset. Vamos trabalhar com um dos elementos que vive no dataset, chamado data table. E vamos criar aqui uma data table. Mas para podermos verificar os resultados, estamos a tratar agora do layout. E gostava de ter aqui um header de nível 1 com data table. E já agora, dentro da toolbox, empurrar cá para dentro uma grid view. Ora, a Grid View é um dos controlos que está no separador de data, controle de lista, e portanto vou pôr aqui Grid View. Há mais, mas ficamos com esta. Já agora o ID eu vou defini-lo como grid, para não ter que escrever muita coisa que me faz confusão e vocês estão com imensa pressa. E agora, como se eu puser isto a correr, obviamente que não vai aparecer quase nada. Vai aparecer aqui uma página em branco com um título e o título vai dizer qualquer coisa como data table e não vai aparecer a grid sequer, porque a grid não há binding, portanto não foi feito o binding àquele controle não tendo dados não aparece sequer. Ora, cá está, é exatamente aquilo que se esperava. Vamos então criar uma tabela parecida com aquela dos alunos, mas sem base de dados. Vamos fazer uma tabela à unha. Olha, como é que vocês... Vamos lá ver como é que estão em C Sharp. Vamos lá ver como é que eu programo para aqui. Eu podia pôr aqui code inline, mas isso ia dar muito trabalho. Podia pôr aqui um script lá em cima, mas não. Vamos fazer aqui o botão direito do rato e vamos fazer View Code e vamos para aquilo que se designa por fecheiro de Code Behind, portanto, onde eu coloco o código associado àquela página e que vocês também já conhecem, porque já aqui andaram muito tempo. Ora, vamos aqui associar apenas um métodozinho que permita devolver uma data table. Vamos trabalhar pela primeira vez e vamos apenas conhecer nestes 10 minutos que me restam, que eu tenho uma promessa, vou mantê-la, nestes 15 minutos ou 14 que me restam, dar-vos a conhecer
80% daquilo que é o objeto data table. E para o efeito iremos fazer uma data table de nada, da raiz, e vocês vão ficar perplexos com a proximidade, com a equivalência deste objeto com uma verdadeira tabela de uma verdadeira base de dados, que não é nada, isto é memória do servidor web. Para esse efeito, vamos então criar aqui um protected, pode ser um método protected, tudo bem, como aliás o handler que está lá por baixo. Vamos dizer que ele devolve aqui uma data table. Ora bem, começamos por ter alguns problemas que data table não tem ajuda neste momento porque eu não criei o using, o aliás, atrás. Portanto, se eu quiser trabalhar com o ambiente desconectado, tenho que pôr aqui este namespace. A propósito, o que é um namespace? É um domínio onde a gente guarda, com várias hierarquias, com vários tipos de gavetas, onde a gente guarda as nossas classes para poder reutilizá-las. Entre eles ali os da Microsoft fizeram esta classe maravilhosa que é system.data. É claro que depois, se eu estou a trabalhar com SQL, também tenho o system.data.sql client ou o system.data ou TB. Portanto, são vários depois subclasses desta, portanto, hierarquia, para trabalhar com uma ou com outro dado. Isto é para o ambiente conectado, ou seja, dataset, data table, data rows, data columns, tudo aquilo que é para trabalhar em ambientes conectados está aqui contemplado e, portanto, eu dando-lhe o aliás, ele não tem que ir procurar mais nenhum, ele sabe que automaticamente, quando eu puser agora system, data table, vejam, ele agora já me pode dar aqui uma ajudinha, já não tem que escrever tudo, não é? Control espaço. É um método que devolve uma data table e eu ponho aqui, data tabela, Databela é assim um método muito um bocado esquisito este nome, não é? Mas pronto, para quem está a começar agora a falar. Protected Databela. Ora bem, o que ele me diz é que, meus amigos, temos aqui um erro. Este método, em princípio, devolve uma data table, não há data table para ninguém. Pois então, o que a gente tem que fazer é criar aqui uma variável interna, datatable t, e cá em baixo vamos fazer aqui um return para ver se ele deixa aquela marca vermelha horrorosa que está ali a dar cabo da minha autoestima. Outra. Óbvio. Porquê? Porque não está instanciada. Mas é bom que vá fazendo essas perguntas, porque é assim que a gente vai captando a sua atenção e vai motivando para a árdua tarefa que nos espera este semestre. Então, porquê que temos outro? Porque não está instanciado. E então, o que é que temos que fazer? Podemos começar por instanciar uma data table. New data table. Se eu quiser pôr um nome a esta data table, ponho aqui TB aluno. Mas atenção, eu estou com medo também, em simultâneo, estou com algum medo para... O que é que ela agora quer aqui? Ele não tem este overload, deixa-me só ver que eu... Só um momentinho. O primeiro não leva nada, que era o que eu devia, e é uma string table name. Eu não estou a perceber o que é que ele está aqui armado em parvo agora, porque eu estou-lhe a dar uma string, exatamente. Data table t igual, obviamente, falta-me aqui o sinal de igual, e agora vamos pôr aqui o nome da data table, mas cuidado, vocês não confundam isto com base de dados. Eu não estou a pensar trabalhar com nenhuma base de dados, e isto poderia levar-vos a um erro. TB, eu devia ser, espera aí, não ponho TB, vou pôr DT, que tem a ver com data table, que é para a gente não se baralhar nos caminhos. E eu estou a criar uma data table de nada, do nada, do nada, do nada. Ora, mas eu quero mais do que isso. Eu quero uma data table que tenha 3 colunas. Uma de inteiro, que leva inteiros, que é o ID. Outra coluna que leva um nome e outra coluna que leva o curso do aluno. Portanto, 2 strings. Como é que eu trabalho uma coisa destas? Muito bem, também nada de mais. Vamos criar aqui uma variável chamada-lhe dataColumn. E porquê é que eu estou a ter este trabalho? Precisamente para vos dizer o que é que constitui. Se eu fôssemos ler, uma data table tem data column, tem data row, era a mesma coisa que não ler nada. Mas se a gente tiver que fazer, portanto, vamos criar uma data table. Vocês, em vez de usar um array, podem usar uma coisa destas para os vossos documentos. Até podem ir buscar um ficheiro XML e passá-lo para uma tabela direta. Ok? E aqui vamos chamar-lhe D, à variável. E vou criar agora já uma nova coluna. New Data Column. E esta data column vamos ter aqui este overload. Portanto, quando eu falo de overloading é que é um método que pode ser chamado com várias formas, portanto, com várias assinaturas. Este tem 5 assinaturas e eu vou usar vou só usar esta, que é colocar o nome da coluna e o tipo de dados a que pertence a coluna. O que é óbvio, né? Se eu quero uma coluna de inteiros, tenho que dizer-lhe o nome, ID, por exemplo.
eu não sei, pus número, não foi ID. Portanto, aqui neste caso vou dizer que esta coluna se chama número. E agora tenho que pôr um type. Agora aqui começamos já a encaixotar uma coisa importante. Por acaso isto não está em nenhuma base de dados, mas podia estar numa base de dados. Eu podia aqui querer receber os dados de uma verdadeira base de dados, de uma verdadeira tabela SQL da base de dados. Ora, neste caso, lá eu tenho ints ou nvachars e coisas assim do género, dbtypes. E eu aqui quero que tipo de variáveis? Strings, inteiros, floats, doubles, tudo o que vem na framework. Portanto, o que vocês têm que pôr aqui é uma coisa, vão aqui ao objeto type, com letra maiúscula, fazem getType, para vos ter uma ajuda, isto ajuda, e depois fazem system. E neste caso eu quero int, pode ser um int 32, ok? Muito bem, só tem um pequeno trabalho a mais, que é, depois de ele ter ajudado com o tipo de dados, põem-lhe umas aspas, porque o que ele pretende ali é uma string. E cá está, acabamos de criar uma data column. E agora vai acontecer algo que vocês vão ter que se lembrar sempre e que dá grandes tragédias quando não se lembram sempre. Aliás, eu na última aula fiz isto, disse para me lembrar e passado 3 linhas de código vou fazer o meu processo e esqueci-me logo. Ou seja, cada vez que a gente cria um objeto e esse objeto pertence à coleção, não nos podemos esquecer que depois de instanciar o objeto o temos que adicionar à coleção. E isto é um erro recorrente, está sempre a acontecer. E então o que é que eu tenho que fazer? Já que coloquei a coluna, então eu tenho que sempre ir à tabela, que é a nossa variável t, vou aqui à coleção columns, que é a coleção de colunas de uma tabela, e executar o método add passando-lhe a coluna anterior. Mas agora, quando eu digo que o dataset, por muitos tratores que tenha, ainda continua a ser útil para trabalharmos em ambientes conectados e depois propagarmos as atualizações às bases de dados com uma nova ligação, é por este motivo. Eu agora também quero que esta minha coluna seja do tipo identity, uma coisa parecida. Crio automaticamente. Então vamos ver como é que isto é possível. d.auto-incremento, isto está tudo lá escrito, igual a true. E o que nós vamos ver, obviamente, é uma coluna que vai aumentando. Não é preciso atualizar, ela aumenta sozinha. Muito parecido, portanto, mais uma vez, a simular uma característica, um campo identity do SQL ou autonumber do Access, como quiserem chamar. D.increment seed igual a 1, quer dizer que ele vai começar em 1 e também o passo, o step, há de ser igual a 1. Estão a ver? Eu aqui posso pôr unique constraint, posso pôr foreign key constraints, posso pôr relation, portanto, assegurar integrado referencial em dados. E não se esqueçam, continuo a dizer, estamos na memória do servidor web. Isto não é base de dados nem por aí além. Se eu tivesse que gravar isto, teria que ser serializado em XML. Ok? E isto pode levar data tables de qualquer fonte de dados, o que é lógico, não é? Isto é um formato aqui da memória do computador. Eu posso ir a uma base de dados buscar uma tabela, posso ir a outra buscar outra. Isto é um formato universal, obviamente. São strings inteiros e por aí fora. E posso enviar este dataset pela linha ou posso gravá-lo. Então aí seria serializado, que é pegar num elemento que está em memória e transformar numa cadeia de 0 e 1 e guardar num meio qualquer ou propagá-lo através de um meio de comunicação qualquer. Isto é que é serialização. E eu podia fazê-lo em XML. Ora, muito bem. Aqui está pim, 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 pim. Já está tudo. Pois só me falta dizer, antes se calhar, ou pode ser depois de o associar, que ele até será uma primary key. E como é que eu defino uma primary key? Ora, defino primary key através de t.primaryKey igual a new data column e já vamos explicar melhor o que é que isto significa. t.columns id. Ora, muito bem. Ou seja, eu pego na tabela, consigo criar na data table uma primary key, estúpido, mas é verdade. Pelo menos eu tenho a certeza que esta data column não se repete, o dado não se repete. E também não se esqueçam que, tal como numa base de dados, uma chave primária pode ser uma chave composta. Ou seja,
o campo-chave primária é uma coleção de colunas e não uma coluna. O que eu estou aqui a fazer é uma coleção de colunas. E portanto, e neste caso, só temos uma. Nessa coleção só lá está uma. Mas podia ter uma chave composta e portanto, por isso se percebe que é uma data coluna. Ora, já temos aqui uma coluna associada à tabela. Vou fazer aqui só a coluna nome. Vou deixar o info para não ser uma repetição. Vamos fazer aqui a coluna nome. Portanto, D. Já tenho a variável, já não é preciso mais nenhuma. Mas vou instanciar a variável novamente. D igual a new data column. Vamos colocar agora, eu já não me lembro, mas acho que era nome. E vou-lhe dizer, então como é que é o estilo? Portanto, eu tenho que lhe pôr aqui como campo string. E neste caso, outra vez, vamos com o nosso type, .getType. Eu não sei, mas não sei se já foi aqui algum de vocês, mas há muito pouco tempo um aluno precisou de fazer uma data table. Também, assim, à mão. Não sei porque, já não me recordo. Isto é um exercício para conhecer o que é o objeto data table, mas às vezes a gente tem que usá-lo e, portanto, poderá vir a ser útil. Não acredito assim à partida que o seja, mas eu já vi alguém que precisou disto. Ora, o meu erro continua. Qual é que é o meu erro agora? Pois, muito bem, é que eu não instanciei uma coluna, mas esqueci-me outra vez de colocar na coleção. E, portanto, é como se nunca tivesse existido. Mas, para isto não acontecer, eu vou pôr aqui tcolumns.add e vamos colocar aqui a nossa coluna. Estamos quase a acabar o exercício. Ai, Jesus, temos aqui um parênteses a mais. E agora, muito bem, vamos agora aqui fazer, portanto, a estrutura da tabela está perfeita. Falta-me apenas criar aqui uns registros, 5 ou 6 alunos. E como é que eu faço? Bem, vamos aqui inventar. O ID, já toda a gente sabe, ou o número do aluno, para dizer a verdade, já sabemos que é um autonumber. Portanto, eu começo e corro sozinho. E o nome, o que é que eu vou pôr? Aluno underscore e o I. Quer dizer, o número, para isso vou pegar aqui num for, uma coisa qualquer, uma estrutura de repetição, inteiro I que não existe, vou fazê-lo agora. Enquanto I for menor que 10 e mais, isto vai ser um vestavias de 10 alunos em 3 segundos. Ora, como é que a gente faz isto? Ou menos. Como é que a gente faz isto? Pois tem que aqui, a esta tabela, tem que acrescentar registros. Ora, como é que uma data table integra registros? E como é que chama cada elemento ou cada registro? Chama-se data row. Tem um nome específico, data row. Então o que nós vamos criar é data rows. Convém que a variável esteja declarada lá atrás, portanto, para não estar aqui no for a declarar, e por isso eu vou pôr data row, cá está ela, R. E agora, como é que vocês acham que eu instancio uma nova data row? Como é que vocês faziam agora? Assim, o vosso instinto vos dizia. R igual a new data row. Pois muito bem, é das poucas vezes em que não se pode fazer. Das muito poucas. E eu vou explicar porquê. E tem a sua lógica. Uma data row depende da tabela em quando ela está. Porque há uma tabela que tem 3 colunas, outra que tem 4 colunas, 5 colunas, depende da estrutura da tabela. Portanto, é daqueles poucos objetos que não se autoextensiam, mas sim a partir da tabela mãe. Então será t.newRow. É o único caso em que... E o que acontece? Ele faz uma nova row com os campos que são a estrutura da tabela, com o número e com o nome. Neste caso é só 2. Tá bom? E agora o que é que a gente tem que fazer? Para esta nova row vamos atualizar ali os campos. R. E vamos pôr aqui o campo nome. Como é que eu faço? Isto é uma coleção, portanto R pode ser por índice, 0. Aqui neste caso era 1, porque é o segundo campo, a segunda coluna. R nome igual a... E a gente vai pôr aluno. E estamos quase a acabar a coisa. Underscore. E concatenar isto com o valor de I. É claro que temos que converter em string para poder concatenar. E pronto. Temos aqui um registro cujo número é autonumber, portanto já lá está integrado. Quando eu faço new row, já lá está no meio. E o aluno, em vez de ser José, é aluno 1, aluno 2, aluno 3, aluno 4. Pronto, já chega. Só falta aqui uma coisa muito importante. É que eu não adicionei a data row à tabela. Mais uma vez, aparecia uma grid em branco. Então, o que é que eu tenho que fazer? t.rows. E temos aqui a nossa coleção de rows, à qual irá ser adicionada a nova linha. E pronto, isto está dentro de um ciclo for. Neste momento tenho uma tabela à qual coloquei 2 colunas, coloquei 10 registros, podiam ser 1000. Está feito.
Pronto. E agora a seguir retorno a tabela. Este método está concluído. Vou agora ao PageLoad, ao Event Handler do PageLoad e vou alimentar a grid com esta tabela que há de ser devolvida daqui. Muito bem. Como é que isto se faz? Ora, já agora eu posso aqui na classe, agora o meu método, vocês já passaram um método, portanto o meu método por cima do método e logo por baixo da classe, eu posso criar aqui mais uma data table, uma variável data table, vou chamar tab, que é uma data, portanto é um campo, vamos defini-la como protected, ou se quiserem, vocês qualquer coisa que eu diga, vocês tiverem dúvidas, neste caso o protected, por exemplo, ou qualquer outro, data table, qualquer termo que eu use, vocês, por favor, não fiquem aí encabrunhados à espera de... Pá, é logo o que é. Diga? O que é o Protect? Digam logo, não façam... Por acaso eu não sei o que é. Mas se soubesse, dizia com toda a vontade. Ok. Não, o Protect tem a ver com o scope dos meus elementos. Que são, no caso do C#, o scope é onde é que é visível o meu elemento. E a nível de uma classe, eu posso criar variáveis, que eu chamo campos, quando são declaradas lá em cima na classe. Mas também posso fazer o mesmo com os métodos. Eu posso lhe dizer até onde é que é visível. E se eu disser que é private, este elemento é apenas visível no interior da minha classe. Vamos ver aqui uma classe, nós estamos no meio de uma classe, que é derivada da classe página, e, portanto é uma página. E se eu disser que é um private, ele é visível na classe. Se eu disser protected, ele é visível não só na classe, mas eventualmente nas classes que são filhas desta, ou derivadas, para dizer melhor o termo. Se disser que é uma variável cujo scope é internal, é uma coisa que nunca se usa, ou raramente usei, nunca precisei de usar, mas vocês têm que ter a consciência que ao compilarmos o programa, isto faz isto em pacotes. Portanto, várias classes podem ser empacotadas numa unidade que se chama Assembly, numa linguagem intermédia, MSIL, Microsoft Intermediate Language, que é uma linguagem que também podemos programar nela, se a gente quiser hieroglifos. E todos os variáveis internal, elementos internal, funções, métodos, variáveis, são visíveis dentro desse pacote de assemblagem, em que ele é assemblado, tá? Portanto, em que ele é compilado. Nunca usei, nunca coisa, mas portanto o protected sim, o private sim, obviamente, quando a gente quer encapsular. E por último o public, quando uma coisa é public, ela é visível em todo lado. Portanto, qualquer objeto que utilize isto, qualquer cliente que utilize este objeto, que faça uma página, portanto tem acesso, porque ela é pública, né? É visível em qualquer sítio. Portanto, isto é o scope. E quando a gente diz protected, quer dizer que é visível apenas aqui. Portanto, apenas pode-se mencionar este método dentro da classe ou de alguma eventual filha que eu faça, porventura. E eu faço filhas, pondo aqui 2 pontos e pondo este nome aqui, né? É assim que eu faço filhas e por isso sou um macho de primeiro. Ora, vamos começar. Tudo mentira. Mas está esclarecido e vocês estejam à vontade para fazer as perguntas que entenderem. Se eu não responder, com a maior das naturalidades, também digo que não sei. Falta-me um minuto? Um minuto. Então pronto, vou acabar no minuto. Vou acabar no minuto, tem toda a razão do mundo. Tab, vou aqui ao PageLoad, vou fazer tab igual a... Como é que chamava o método? Porra, assim é que não dá para fazer no minuto. Da tabela. Ok, eu peguei naquele método para criar uma tabela. Agora vou só fazer this. Oh, para que é this? Eu depois explico, agora não tenho tempo, só tenho um minuto. Grid.dataSource igual a tab e grid.databind. Voltaremos aqui na próxima aula, porque vocês, eu prometi, eu faço, mas estou um bocado atrapalhado agora porque eu tinha mais coisas aqui, mas aqui já funciona, está a andar. E termino aqui a minha aula. É claro que vocês podem dizer agora, faça o favor de experimentar para ver se isso é verdade. E eu digo que não, que já passou o tempo, quer dizer. Não era a mesma coisa. Não era. Também funciona só por uma razão muito simples. Tive 5 horas em casa para ver se isto conseguia funcionar. Estou a brincar. Estou aqui. O ASP por causa da grid. Só tem esta grid, o ASP. Igualmente. Pronto, eu vou gravar aqui o vídeo. Eu estou à vontade, eu não tenho pressa. A pressa era vossa. Eu já estou em casa, acabei a minha aula. Para dizerem que eu não tenho palavra, eu tenho palavra. Terminei às 21h27. E não digo nenhuma nada de novidade. Respondo dúvidas a quem quiser. Estou aqui com quem quiser. Tenho até à meia-noite. Portanto, eu estou à vontade. A minha mulher só me espera à meia-noite. Você tem que ir jantar, não se esqueça. Porque você disse à sua senhora que chegava lá 9:45, certo? Agora estou à vontade, faço o que vocês quiserem. Qual é que era? O PageLoad ou o outro?
declaração aqui. Aqui. Lá em cima. Protected Data Table igual a tab. Vocês não se preocupem que vocês vão ficar com o meu fecheiro, vão ficar com o vídeo e vão ficar com tudo. Portanto, pode ser já. Pode ser já. Eu vou deixar o vídeo aqui. Não dá para pôr. Podia às vezes pôr no YouTube, mas isso era 45 minutos por vídeo. Aqui é vocês, aqui agora, aqui entre amigos. A gente aqui também. Vocês podem ficar com o meu computador quando quiserem. Muitas vezes, vocês, até às vezes estou tão cansado, peço aos alunos, tire lá essa coisa que eu já não aguento mais. Está bem? Claro que vocês têm idade para ver filmes de programas. Vou fechar. Eu tenho muito jeito para Photoshop.